Olá, mamães e papais! Começando mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, eu venho falar para vocês como se comportar em uma perícia médica ou social, tá? Então já fica comigo até o final desse vídeo, já compartilha, já deixa o seu like, porque esse vídeo vai ajudar muitas mãezinhas que ainda não passou por esse momento de perícia, tá? E eu vou deixar aqui todo o esclarecimento e toda a minha experiência, eu vou contar para vocês não tenham dúvida que o seu benefício vai ser aprovado, tá bom? Então fica comigo e vamos pro vídeo! Bom, pessoal, como eu falei no vídeo de hoje, é como você se comportar na perícia social e na perícia médica do INSS. Primeiramente, você tem que entender que a perícia é para avaliar você e o que você tem, tá? Então, assim, primeiramente, eles vão avaliar quem é você, qual é a sua necessidade e o que é que você tem, né? Então, assim, essa é a principal avaliação de uma perícia, né? Eles querem saber a sua história, por que você está ali, qual é, né, o seu problema, o que é que você está passando. E você precisa ser muito sincero nas suas palavras, no seu dizer. E é isso que, de fato, faz um benefício ser aprovado, tá? Então, assim, pela minha experiência, eu tive a certeza que o meu benefício ia ser aprovado por conta que eu fui muito sincera nas minhas palavras e eu tive muita certeza que o meu filho ia ser aprovado. Então, gente, primeiramente é você não mentir, né? Não minta numa perícia, conte a verdade. E essa verdade começa a partir quando você vai lá no CadÚnico atualizar o seu cadastro. Se você é casada, coloca lá que você é casada. Se você trabalha, coloca lá que você trabalha, se você tem renda, se você não tem. Porém, gente, vocês têm que entender que o benefício é mais para pessoas que estão em momento vulnerável, tá? Pessoas que não têm condições no momento, que estão passando por um momento difícil. E esse é um dos requisitos que faz com que o seu benefício seja aprovado. Então, se você não está trabalhando, se você está passando por um momento difícil e você quer dar entrada no benefício do seu filho, né? Vai lá no CadÚnico, fala a verdade, fala que você não está trabalhando. Se você recebe o Bolsa Família, você fala que só recebe o Bolsa Família. Mas eu vou deixar aqui uma dica muito importante, que é por isso que muitos benefícios não é aprovado, por conta desse pequeno erro que muitas pessoas não sabem, tá bom? Bom, gente, quando vocês ligam para o 135 para poder marcar a perícia médica e a perícia social, né, da sua criança, vocês vão passar por uma entrevista pelo telefone. E nessa entrevista, ele já começa a arquivar tudo que você fala. E isso, gente, é um dos principais quesitos que vocês não podem errar. Quando a pessoa que está no telefone faz pergunta para vocês, você já começa a ser sincero por ali. Eles vão perguntar sobre a casa que você mora, sobre a renda, o gasto que você tem. Eles vão fazer várias perguntas e vocês precisam ser sinceros a partir dali. Porque ali o INSS já está arquivando tudo, tá? Então, gente, assim que você passa por esse período de entrevista pelo celular, né, que é quase uma entrevista, vocês vão marcar a data direitinho e aí vai chegar o bendito dia da perícia. É onde a gente precisa se preparar, tá? E nesse vídeo eu quero falar para vocês como vocês devem se comportar lá na hora da entrevista. Em segundo lugar, vocês precisam entender que a pessoa que vai avaliar você, que vai avaliar o seu filho, a perita que vai estar ali avaliando aquele processo,
é pessoas estudadas, é pessoas que entendem do assunto, é pessoa que está acostumada a atender várias pessoas, vários tipos de pessoas. Então, a melhor forma de você se sair bem em uma entrevista do INSS é você sendo sincero nas suas palavras. Foi o que aconteceu comigo, tá? Então, eles vão fazer várias perguntas para você. Na perícia médica, gente, é uma perícia muito rápida. Foi o que aconteceu comigo. Eles analisam mais a parte da deficiência, tá? Então, é uma entrevista muito rápida, tá? Eles só vão perguntar poucas coisas para vocês. E vocês precisam só levar laudo da criança, né? Algumas coisas que eles vão perguntar, como foi que você descobriu né, a deficiência da sua criança. Enfim, gente, é uma entrevista muito rápida que não leva nem 5 minutos. Pelo menos comigo foi assim. E é a partir dali que a perita médica, ela já vai avaliar se seu filho realmente tem aquela deficiência, e ali, né, ela já vai concretizar a deficiência da sua criança. Mas o que eu falo, que o principal é a perícia social. Por quê? Não é apenas a questão da deficiência que eles avaliam, mas também da renda per capita, gente, que é uma das maiores dificuldades que as pessoas têm por conta das perguntas que eles lá fazem, tá, gente? Então, a maioria dos benefício é reprovado, não é por conta da deficiência, mas é por conta da avaliação social, porque não bate as respostas que vocês deram lá no CadÚnico. Então, gente, é por isso que eu falo que vocês não precisam mentir com o que você tá passando. Então, o meu caso é o seguinte: eu sempre trabalhei, tá, gente, de carteira assinada. Eu vivia trabalhando, meu marido sempre trabalhou na vida, a gente conquistou muitas coisas. Hoje, gente, a gente tem carro, a gente tem móveis, a gente só não tem casa. Então, pessoal, antes de eu dar entrada no benefício do meu filho, eu já tinha todas as minhas coisas, tá? Porque tem muita gente que não entende. Ah, porque ela tem carro e foi aprovado, ela tem móveis bons, mas foi aprovado. Enfim, eles avaliam apenas a situação do momento. E no momento que eu dei a entrada no benefício do meu filho, realmente, eu e meu marido, a gente não tá trabalhando, a gente não tem carteira assinada. Enfim, morávamos de favor, né, em uma casa emprestada. Hoje a gente mora de aluguel, mas quando a gente deu a entrada no benefício, a gente morava em uma casa cedida. Então, é assim, gente, aonde eu tô falando que muitas mãezinhas erram na hora de falar. Por quê? Porque a minha renda era só o Bolsa Família, tá? Eu fazia o meu dinheirinho por fora, tá? Só que é o seguinte, você não precisa falar o que não é perguntado, porque tem muita gente que quer se abrir demais e acaba se prejudicando. Então, muitas mãezinhas se confundem nisso. Quando você vai lá no CadÚnico, vocês que recebem Bolsa Família, você não precisa dizer, ah, eu recebo R$600. Não, eu recebo Bolsa Família. Elas vão lá, vão colocar sua renda zero. Muitas das vezes é renda zero, porque você não tem renda. O Bolsa Família não é considerado como renda, tá? E lá, gente, na hora da perícia social, tem algo que eles perguntam, e que é essa pergunta que muitos benefícios é reprovado. A pergunta é: qual é sua renda? Aí você fala, só recebo Bolsa Família. E você mora como? Você mora de aluguel? Você mora casa cedida? Você mora... Eles não vão perguntar isso, né? Eles vão perguntar se você tem casa própria. E é onde muitas mãezinhas se confundem. Pessoas que recebem só o Bolsa Família, aí chega lá e diz que recebe o Bolsa Família, mas paga aluguel. Vamos supor, gente, vou dar um exemplo aqui. Se você recebe só o Bolsa Família, se sua renda, né, no momento é só o Bolsa Família, e tem muitas mãezinhas que moram de aluguel, aí fala que o aluguel é R$600.
Por exemplo, você recebe 750 de Bolsa Família. E lá na hora da perícia, você diz que o seu aluguel custa 600 reais. E que você paga energia de 150. E que você paga água de, vamos supor, 50 reais. E que você compra comida. E que você ainda gasta com seu filho de remédio. Agora me diga, se uma pessoa que está avaliando a sua renda vai acreditar que 750 reais dá pra você fazer isso tudo? Claro que não, né, gente? E lá eles vão imaginar assim: se ela disse que recebe 750 reais e se tudo o gasto dela ultrapassa esse valor, como é que ela recebe? Na cabeça do perito, porque eles são estudados para isso, é como você tivesse outra renda por fora e você está mentindo. Então vocês precisam entender que quando eles perguntam lá qual é a sua renda, como é que você vive, quem te ajuda, vocês têm que fazer com que tudo que você responda encaixe naquele valor que você recebe. Vamos supor, 700 reais, você vai dizer que o aluguel é 300, que a água é 150, mas que encaixe nesse valor, porque aí, gente, bate, tá? Bate com o que você diz. Mas se você falar algo que ultrapassa, com certeza, gente, é um dos quesitos que muitos benefícios é reprovado. Então a gente precisa, né, ter a consciência de como a gente precisa responder a essas perguntas. E eu falo aqui pra vocês que a única coisa que vocês precisam fazer para que, sabe, você tenha uma entrevista maravilhosa, uma entrevista excelente, é vocês manter a calma, é vocês conversar com calma, sempre olhando no olho da perita. Eu lembro, gente, que a perita falou assim pra mim: seu marido trabalha de quê? Eu lembro que foi as duas peritas, a médica e a social. Elas me perguntaram a mesma pergunta. E eu falei que meu marido antes era vigilante, tá? Por quê? Porque eles analisam o último trabalho do seu marido, do seu trabalho. Eles me perguntaram também se eu já trabalhei. E a minha resposta foi tão sincera que eu acho que ela falou assim: não tem como ela tá mentindo. Eu falei assim pra ela: olha, eu nunca precisei do governo, eu sempre gostei de trabalhar, meu marido sempre gostou de trabalhar, mas nesse momento a gente está desempregado, a gente está precisando desse benefício para ajudar a nossa criança, porque a gente não tem como pagar as terapias deles, ele precisa de remédio, ele precisa de fralda, ele precisa comer, porque a seletividade dele é muito rigorosa e eu e o meu esposo não tem condições. Mas a gente não pretende depender desse benefício por muito tempo, porque o nosso desejo é dar sempre o melhor para o nosso filho. A gente não precisa depender desse benefício por muito tempo, porque eu penso em conquistar coisas maiores, meu marido pensa em conquistar coisas maiores, mas no momento a gente estava precisando, e eu fiz com que essa perita, né, que foi a social que me deu mais atenção, entendesse que aquele momento estava sendo difícil para mim, e ela viu sinceridade, porque ela olhou, com certeza lá eles analisam o nosso histórico, né, quantos anos a gente trabalhou, se a gente sempre trabalhou. E eles viram que eu não tava mentindo, que naquele momento eu tava passando por um momento difícil, independente das minhas conquistas passadas, gente. Muitas pessoas falam assim: ah, mas eu vejo que muitas pessoas é aprovado sem precisar. Vocês têm que entender que uma perita médica, uma perita social, ela não vai analisar só apenas a situação de miserabilidade. Ela vai olhar que se no momento que você está solicitando aquele benefício você está precisando, tá, gente? Então, assim, tem mães que já tem casa, tem mães que já tem carro, tem pais que já tem todas as coisas, mas que tá passando por um momento difícil naquele momento, sabe? E esse foi o meu caso, tá, gente? Então a gente tem assim as nossas coisas, a gente tem o nosso carro, a gente tem, sabe? Mas a gente não tem casa própria. E eu fiz com que a perita entendesse isso. Então assim, o comportamento que você tem que ter em uma sala com a perita médica ou a social é
a sinceridade. Eu acredito que a sinceridade, você transparecer que você está ali porque você precisa, né? Seja sincero que o dinheiro não tá dando, né? Não precisa você omitir nem mentir nada, porque eles vão avaliar. E se você estiver mentindo em qualquer coisinha, porque o governo, ele analisa muito a nossa vida, tá, gente? Coisas que você nem imagina, o governo vai lá e analisa tudo, porque ele tem controle de tudo. Então, eu fiz esse vídeo para dizer para vocês que ainda não passaram por essa perícia, né, que ainda não deram entrada no benefício da sua criança, que vocês analisem antes de dar entrada, que vocês pensem com calma, que vocês, né, saiba o que vai falar no dia, porque é uma conversa, é um diálogo com um profissional, é como se você estivesse passando por uma entrevista de trabalho. E você precisa se apresentar, qual é o seu problema, né? Então aquela pessoa ali, ela já tá pronta para ouvir o que sai da sua boca, ela já sabe, né, lidar com vários tipos de pessoas. Então, se caso você passar por um momento de omitir alguma coisa que não tá batendo com o que você falou, né, lá no CAD único, na entrevista no telefone, com certeza vai dar indeferido o seu benefício. Então, gente, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz um vídeo bem rápido para vocês entenderem que a perícia não é um bicho de 7 cabeças, mas que vocês precisam estar muito preparados para que, né, o benefício venha a ser aprovado. Então, foi isso que me deu muita certeza que eu ia, né, conseguir o benefício do meu filho, foi porque eu fui muito sincera e eu não precisei mentir nem omitir. Eu apenas mostrei que eu realmente estava precisando. Eu acredito que aqui vai ser um canal que vai esclarecer muita dúvida de muita gente. E espero que vocês não percam nenhum vídeo desse canal, porque vai ajudar muito vocês, tá? Então é isso. Beijo no coração e até o próximo vídeo.